Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sem Freios Podcast. E hoje teremos a honra de receber Pastor Nilton, teólogo, escritor e pastor titular da Igreja AME. Antes de começar esse podcast, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus e agradecer a todos os nossos patrocinadores, Jordi, Gold Estampa, Jordi da Central, Gold Estampa e o TICEL. Muito obrigado e agradecer também à Rádio Digital Alvorada. Tamo junto. Você que quer saber um pouco sobre teologia, quer se aprofundar um pouco na Bíblia, em alguns assuntos aí que você tem dúvida, curiosidade, fica até o fim deste podcast que você vai se surpreender. E tenho certeza que vai ser um podcast sensacional. Tamo junto e solta a vinheta. Muito bem, pessoal, voltamos. Estamos aqui com o pastor Nilton Gonçalves, teólogo aqui de Itupiranga. Quero já agradecer a sua presença, de estar nesse podcast. Muito alegre e honrado pela sua presença. Quero que ele fique à vontade, fale um pouco da sua biografia, quem é pastor Nilton, né? Aonde é pastor, aonde congrega, um pouco da sua trajetória também nessa questão ministerial. Fique à vontade, pastor. Amém, Daniel. Prazer estar aqui no Sem Freios. Que Deus continue abençoando vocês, toda a equipe, dando sabedoria. É um deleite do céu poder estar em qualquer ambiente para falar de Jesus, né? Eu sou pastor titular da Igreja AME, mas primeiro eu vou voltar um pouco, né, a fita. Sou cristão. Eu sempre costumo dizer que antes de qualquer coisa que eu faça, as pessoas precisam saber que eu sou cristão, seguidor de Jesus. A minha relação com Jesus, ela transcende o tempo, transcende o meu trabalho, transcende a qualquer coisa que eu faça na vida. E as coisas só fluem, só vão bem porque eu sou cristão. Sim. Sou cristão, sou casado com a Ariane, sou pai da Ana Lísia e a Ana Luísa, são duas meninas lindas que Jesus me deu. E sou pastor há quase 6 anos, pela misericórdia de Deus, da Igreja AME, Assembleia de Deus, Missão Integral aqui em Itupiranga. Nós estamos situados ali na Avenida 31 de Março, esquina com a Rua Macaúba, no centro da cidade. É um templo lindo, bem estratégico, o Senhor nos deu, e ali nós estamos pregando o Evangelho todas as terças, às sextas e aos domingos. Vidas estão sendo acrescentadas ao reino, estão sendo abençoadas, e a AME tem sido uma bênção nesse lugar. Costumo dizer que a AME é mais uma porta do reino de Deus aqui nessa cidade. Muito bem, isso aí. Igreja AME. Há quanto tempo que está aqui na cidade, a Igreja AME? A AME ela existe desde 2019. Agora, dia 9 de agosto, nós vamos fazer o nosso 6º aniversário. 6 anos. 6 anos. Fundada pelo senhor mesmo? A expressão fundada, ela é forte, né? Porque a gente precisa, a rigor, entender que o cristianismo ele só tem um fundador, Jesus, né? Então, a igreja ela iniciou aqui, através de um direcionamento que o Senhor nos deu. E desde 2019 nós pregamos o Evangelho, cuidamos de pessoas. Esse é o vetor que guia a gente, né? Nós queremos ser uma igreja que cuida de gente, que cuida de pessoas. Eu não sou um pastor de púlpito. Quem está comigo mais próximo sabe. Eu ligo para as minhas ovelhas, eu converso, eu interajo. Visito, sou um pastor acessível. Não sou um profissional da religião, sou pastor por vocação. Desde criança, eu já senti de Deus esse direcionamento. Eu sempre costumo dizer que as pessoas dizem assim, né? Eu não quero ser pastor porque pastor é muito difícil. Eu estou pastor porque Deus quebrou minhas pernas, fui parar no hospital. Sempre tem uma tragédiazinha pessoal para falar, né? Testemunho. Eu não, desde criança, eu já tinha em mim um desejo de ser pastor. É uma vocação, não é uma profissão. Então, desde 2019, nós estamos ali junto com a família AME. Nós começamos com 12 irmãos. E hoje nós somos uma igreja com mais de 100 membros, para a glória do Senhor Jesus, uma igreja consolidada, que tem feito o reino de Deus avançar nesse lugar. Muito bom. Falando sobre vocação, o senhor falou que desde criança sentiu essa vocação, né, de servir a Deus como pastor, e a gente vê isso acontecendo muito, igual o senhor falou, às vezes tem que acontecer uma tragédia para a pessoa ir para ser pastor, né? E em outras situações que acaba acontecendo é por família. Sim. E o senhor não teve isso, né? Porque o seu pai não é pastor, né? Não tem um tio pastor. Não tem nenhum tipo de ascendência ministerial nesse sentido. Eu sempre costumo dizer que a minha maior inspiração e referência ministerial não é nenhum pastor, é minha mãe. Sim. Dona Neta, conhecida muitos aqui em Itupiranga como Irmã Neta, Ana Gonçalves dos Santos. A minha primeira Bíblia foi ela que me deu. Sim. Minha primeira gravata ela que fez, que ela era costureira, já partiu, está com Jesus na glória. Meu primeiro texto lido para pregar foi ela que me orientou.
Então, eu sempre digo que minha mãe é a minha maior inspiração, minha maior referência. Eu me lembro de John Wesley, né? John Wesley, que foi um dos maiores pregadores britânicos que o mundo conheceu. Ele dizia que aprendeu mais de teologia com a mãe dele do que com todos os teólogos da Inglaterra. Sim. Então, para mim, a minha maior referência, a minha maior inspiração, desde cedo, as irmãs iam orar lá em casa e elas colocavam a mão na minha cabeça e diziam assim, esse aqui vai ser pastor. É mesmo? Eu já nasci assim, ministerialmente com esse desejo mesmo de ser pastor. Eu com 12 anos de idade, quase 13 anos de idade, eu recém-convertido, eu colocava uma caixinha, chamava os meus amigos, a celebração estava acontecendo no templo e eu lá, quase na porta, bem próximo com os meus amigos, pregando com eles. Brincadeira, né? Porque era muito criança ainda, mas já estava em mim, está no meu DNA. Sim, muito vocação bom. mesmo, vocação. Ministério para mim nunca foi cabide de emprego. Eu tive a oportunidade quando eu fui para o seminário em 2006 estudar, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Eu tive a oportunidade de fazer qualquer curso que o meu pai me ofertou. Eu podia fazer medicina, eu podia fazer direito, porque o pai, para a glória de Deus, tinha condição para isso. Eu fui para São Paulo estudar teologia, porque pulsava em mim o desejo de ensinar a Bíblia. Minha vocação é aconselhar pessoas a ensinar as Escrituras e cuidar do povo de Deus. Muito bom, porque a gente fala assim de vocação, pastor, porque há uma certa pressão familiar, às vezes, desnecessária, que eu observo. Porque hoje, né, como algumas pessoas sabem, o senhor sabe, sou filho de pastor da Assembleia de Deus Missão, e aí a gente às vezes sente essa pressão que as pessoas falam, Daniel, tu tem vocação, tu vai ser pastor, mas não porque é algo que eu quero e que eu sinta, mas porque o pai é pastor. Sim. Tá entendendo? Nós temos esse problema, às vezes, no mundo igrejeiro, né? Isso é um problema, porque filho de pastor não significa necessariamente que ele deva ser um pastor. O pastorado tem que ser uma vocação. Não é uma herança familiar. Não existe esse sacerdócio hereditário como era no Antigo Testamento, onde o filho do sacerdote necessariamente tinha que ser sacerdote. Então, o filho de pastor, ele tem que ser cristão. Crente, independente da área que ele vá seguir na vida. Ele não é obrigado a ser pastor. Mas existe essa carga, esse peso ministerial. Isso é um problema. Né? Esse problema. Infelizmente, em muitos redutos religiosos ainda existe esse nepotismo religioso, né? De colocar sempre o filho, o neto, como se a igreja fosse um patrimônio da família. Isso não é. Por quê, pastor? Às vezes Deus não escolheu. Não é a vocação dele, Deus não escolheu, aí tu bota um sacerdote que não era para ser sacerdote. Sim. Aí fica uma complicação toda. Aí lembra do caso do sacerdote Eli, que teve o maior problema por causa dos filhos. Sim. Tá entendendo? E isso, né, acaba acontecendo muito na área ministerial, no que se trata a igreja. O senhor falando que se formou, né, cursou teologia, me fala um pouco dessa trajetória, como foi, né? Se sente alegre com isso? Hoje eu sou teólogo formado pela faculdade IBAND, né? IBAND. FABAD. FABAD. Que antigamente era um seminário, né? O IBAD. IBAD. Deixa eu explicar um pouco como funcionou isso desde o início. Como eu disse antes, eu sempre tive essa vocação e eu lia muito, mesmo sem ter nenhuma formação. E o pai percebeu isso. Ele percebeu, vou investir, né? Porque meu filho quer estudar, quer estar engajado na igreja, no reino. Aí eu falei para ele que eu queria ir para o seminário em São Paulo em 2006, imagine, né? Eu estou envelhecendo, né? Um pouquinho já. Em 2006 eu mostrei a foto do seminário, que era meu sonho. Ele falou, não, meu filho, meu pai, seu Noel, viu? Depois o senhor vai assistir esse podcast. Quero que você saiba também que o senhor, é uma das maiores referências que eu tenho, né? Eu investi no meu ministério. Aí o pai financiou os meus estudos, eu fui para Pindamonhangaba, em São Paulo, em 2006. Fiquei 3 anos no internato, estudava de manhã e à tarde. Então foi 3 anos bem intensos de estudos. Lá onde eu, de fato, conheci a Bíblia, porque a gente, enquanto não tem umas ferramentas de interpretação que traz um pouco da cultura, dos costumes, a nossa leitura da Bíblia é muito superficial. Ela é muito rasa. A gente, às vezes, acha que é aquilo e não tem convicção do que é. Então o seminário me ajudou muito nesse sentido. Então eu passei 3 anos no seminário, no IBAD. Quando eu voltei, eu fui para o Sul fazer o mestrado em teologia, então eu sempre tive esse desejo de crescer nessa área, de aprender, de me dedicar, porque eu sempre soube que era a minha vocação. Então eu estou bem servido nesse sentido. Podia ter ido para outros lugares fazer doutorado, mas eu quis ficar aqui, porque para fazer doutorado eu tinha que sair de Itupiranga. Eu sempre fui muito apaixonado por esse lugar. Eu nunca quis fazer um curso de teologia só para ter título, porque hoje, se você quisesse, tem faculdades que elas oferecem até doutorado em teologia. Mas eu sempre quis fazer teologia de fato para conhecer a vontade de Deus, para entender as Escrituras e não para ter título. Então é tanto tal que quem congrega comigo sabe, eu quase não falo da minha formação. E hoje dá aula aqui, tem aula presencial,
né? E aí, me explica para nós, pro público aí, para quem quer se inscrever, que tempo abre as inscrições de uma nova turma, essas coisas. Glória a Deus. O Logobíblia, que é o Instituto de Teologia que a gente preside pela misericórdia de Deus, é um dos grandes prazeres da minha vida. Ele foi fundado em 2015 e desde lá a gente sempre tem formado alunos aqui em Tupiranga. Dá para ter uma ideia, Daniel? A gente já tem mais de 300 alunos do Logobíblia aqui em Tupiranga. Nós temos alunos de todas as igrejas, porque é um curso interdenominacional. Não é tipo só da AME? Não é. Entendi. Até porque quando ele começou, a AME nem existia. Sim. Né? Ele foi fundado em 2015, 4 anos antes. Então nós temos alunos da Madureira, da Quadrangular, da Batista, da Missão, de todas as denominações de Tupiranga a gente tem alunos espalhados aí que aprenderam a palavra de Deus um pouco mais. E certamente, se você conversar com qualquer logobibliano por aí, ele vai falar bem do Logobíblia. Sim, com porque certeza. foi uma ferramenta muito importante na vida deles, né? Pastor Nilton foi para longe estudar, ser treinado, ser capacitado para poder ajudar muita gente a compreender a palavra de Deus. Então, desde 2015, nós estamos formando turma. Inclusive, nós temos uma turma agora, toda segunda-feira à noite eu dou aula. Estou dando aula agora segunda-feira. E eu quero até dizer para vocês que ainda tem tempo de se inscrever para essa turma que iniciou agora. Se você deseja cursar teologia com a gente, o curso é duração de 1 ano, são 12 disciplinas. A gente tem uma aula presencial por semana e a mensalidade é barata demais. É investimento, né? É bem acessível, porque o meu foco nunca foi ganhar dinheiro com teologia. Foi ensinar a palavra de Deus e fazer com que as pessoas amem. Porque para mim a palavra de Deus não é apenas um livro, é o modo como Deus escolheu para se relacionar com a gente. Eu ouço a voz de Deus quando eu leio a palavra com humildade e com temor. Muito bem. Pastor, teólogo e também escritor. É isso? Você diz aí um pouco da sua obra como escritor, quantos livros você já fez, o nome dos livros, aonde encontrar para venda, se tem online, se tem o livro já, como é que fala, além de ser online? Digitalizado. Diz aí para nós aí. Digital, né? Nós temos 2 livros, esse aqui é o primeiro. Sim. Evangelho ali, né? Isso. Evangelho, a Lei da Nova Aliança. Primeiro livro que nós escrevemos, que é um resumo das minhas aulas de Pentateuco, que é a primeira disciplina do curso básico em teologia oferecido pelo Logobíblia, onde eu trato de uma relação muito importante entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E as pessoas, às vezes, elas não têm essa visão muito clara. Elas, às vezes, têm dificuldade de entender o que é que continua do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E aí a lei de Moisés, ela caducou, ela envelheceu. Vale ainda hoje? Ainda vale? Dos 10 mandamentos, todos são válidos? Como devem ser lidos? E o Código Mosaico, o que é aplicável à vida do cristão hoje? Então eu faço essa dialética, essa relação entre a lei de Moisés e o Novo Testamento, especialmente o Evangelho de Jesus. Para simplificar, gente, quando você pega a sua Bíblia, você tem Antigo e Novo Testamento. A Bíblia tem 2 partes, 2 divisões maiores, básicas. Antigo Testamento, Antiga Aliança. Novo Testamento, Nova Aliança. Sim. Então, se existe uma nova aliança, logo pressupõe-se que alguma coisa mudou. Algo novo se estabeleceu. Isso, algo né? novo se estabeleceu. Então, existe um contraste muito claro entre a Antiga e a Nova Aliança. A Antiga Aliança ela foi mediada através de Moisés. A Nova Aliança, através de Jesus. A Antiga Aliança foi dada no Monte Sinai. Lá quando a lei foi promulgada, 613 mandamentos foram dados a Israel como nação. Israel era um estado teocrático. A nova aliança, ela foi promulgada por Jesus, e não mais por Moisés. É por isso que quando ele começa a contrastar o seu ensino com a lei de Moisés, ele sobe no monte. Você lembra lá? Sim, Mateus capítulo 5, ele sobe no monte e ele ensina a multidão dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. A antiga aliança, ela foi selada com sangue de animais. A nova aliança, selada com sangue de Jesus. Então, o Antigo Testamento, pessoal, ele tem que ser lido a partir do Novo Testamento. O Novo Testamento interpreta o Antigo. No Antigo Testamento só existia um lugar exclusivo de adoração. A pessoa só podia adorar a Deus no templo. Ainda tem gente assim hoje, né? Sim. Que acha que quando saiu do templo, ele vai simplesmente trabalhar, ganhar o pão de cada dia e a espiritualidade, a devoção, a oração se reduz àquele ambiente. Isso aí é morar ainda no Antigo Testamento. Sim. Porque Jesus, no Novo Testamento, ele diz lá na conversa com a mulher samaritana que não existe mais um lugar exclusivo de adoração. Deus quer ser adorado no coração das pessoas, de forma correta, como ele diz, em espírito e em verdade. Então, todo ser humano, a rigor, biblicamente, é um templo onde Deus quer ser adorado. A nossa vida é um culto que Deus espera que ofertemos a Ele.
Então a gente diz assim, eu vou assistir culto, ou eu vou para o culto. Biblicamente isso está equivocado. Nós vamos ao templo celebrar o culto que nós oferecemos durante o dia. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 10:31 que quer comamos ou quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, tudo como se fosse um culto. Ele diz em Romanos capítulo 12 que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício, e a linguagem aí é do culto, é linguística, né? É litúrgica. Então assim, a gente faz esse contraste entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, se você quiser, tudo nesse livro. Tem muita coisa interessante, a gente fala sobre a questão do sábado e outros assuntos muito polêmicos que às vezes são necessários a gente falar. Você encontra esse livro, ele não tem mais na editora, fonte editorial que eu publiquei inicialmente, você encontra ele digital hoje, você entra lá no meu Instagram, você vai encontrar um link livro e você encontra ele digitalizado. Lá na bio. Lá na bio do nosso Instagram. Nós temos o livro mais recente, que é O Orgulho Espiritual de Jó, que é um livro também que desperta a curiosidade, né? Porque a gente a vida inteira, a gente aprendeu, e eu vou já dizer para vocês que essa tese aí eu não criei, não é uma ideia minha. Sim. Isso aí está nos livros, os melhores comentaristas da Bíblia que a gente tem, o Al Luiz, o Champlin, Matthew Henry, os melhores que a gente tem, eles comentam. A única diferença é que eu aprofundo essa temática. Quando a gente lê o livro de Jó, pessoal, especialmente nos 2 primeiros capítulos, quando Jó passa por todo aquele drama, aquela angústia de perder a família, de perder a saúde, de perder os recursos que ele tinha, que ele cai no chão em profundo pranto e clamor a Deus, a gente tem a impressão de que Jó foi quase um homem perfeito, de que ele não pecou. Até porque tem um versículo lá que diz, em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Aí as pessoas pegam esse versículo fora de contexto e isolam ele e dizem assim, olha, Jó passou por tudo aquilo porque Deus queria provar para Satanás que era possível um homem adorá-lo em meio à dor, e trazem a ideia de que Jó era quase um homem perfeito entre os seres humanos que são pecadores. Só que eu mostro nesse livro que Jó, como todos nós, era um ser humano falível, tinha defeitos, tinha pecados. E Jó tinha uma fraqueza que a gente chama de orgulho espiritual. O que é, Daniel, orgulho espiritual? É quando uma pessoa é muito dedicada, isso aí não é um pecado que todo mundo comete, porque tem que ser muito dedicada a Deus. Quando ela é muito dedicada a Deus, muito zelosa no que faz, ela tende a achar que Deus é obrigado a lhe abençoar, Deus é obrigado a lhe ser favorável, porque ela faz a parte dela. Então, como Jó era muito correto, muito obediente, a piedade dele é elogiada pelo próprio Deus, ele achava que tinha crédito com Deus. Que Deus era obrigado era obrigado a abençoá-lo. E quando ele passa por aquelas aflições, a gente percebe que os amigos passam o tempo todo, do capítulo 3 até o capítulo 37, tentando convencer Jó a olhar para dentro de si e reconhecer que havia nele alguma fraqueza, havia nele algum pecado, mas ele não achava. Jó achava que tinha crédito com Deus. Ele diz no livro assim, eu quero a oportunidade, Senhor, para subir no céu e provar para o Senhor que eu sou um homem justo. Tipo assim, que eu não mereço passar o que eu estou passando. Sim. E eu até entendo ele, porque a dor dele foi muito aguda. Esse livro não foi escrito para a gente minorar a importância de Jó, mas só para a gente perceber a humanidade dele. Que ele passou por tudo aquilo porque também precisava ser tratado por Deus. E a maior evidência, indo para a conclusão da apresentação desse livro, a maior evidência de que Jó tinha que ser tratado no seu orgulho espiritual, Daniel, é que Deus lhe faz 71 perguntas que ele não tem capacidade de responder nenhuma delas. As perguntas são as mais irônicas possíveis. Impossível para ele. Tipo assim, Jó, onde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, você conhece o caminho da luz? Aí Deus faz perguntas para Jó para mostrá-lo a sua pequenez. Para mostrar a ele que ele é pecador. E o texto diz que quando Jó se humilha, Deus o restaura. Então é muito claro, é muito explícito na Bíblia que Jó não passou por tudo aquilo só para Deus provar para o diabo ou para a humanidade que ele tinha um servo fiel, mas porque também precisava ser tratado, precisava ser curado. Deus não esmaga ninguém sem propósito. Isso. Jó precisava ser curado do orgulho espiritual, que é o que alguns crentes têm hoje. Não sei se vocês já ouviram um pregador muito famoso que costuma dizer, Senhor, né? Inclusive que eu gosto muito dele, não estou criticando a pessoa em si, né? Se eu ainda tenho crédito contigo no céu. Isso parte desse orgulho espiritual de achar que eu mereço porque sou mais dedicado. É aquele irmão que ele vai para a oração na igreja todo dia e ele se incomoda
com aquele que não vai, e diz assim, esses irmãos da igreja não têm compromisso, esses irmãos não têm Deus na vida, aí radicaliza achando que só ele é dedicado ao Senhor. Isso é orgulho. Pensa que o céu só é dele. É isso, pensa que o céu só é dele. Então Jó foi tratado daquela forma porque precisava ser curado dessa vaidade de achar que ele tinha mérito, que ele tinha crédito. Olha, se ele queria subir no céu para se justificar diante de Deus, então. Entendi. Entendeu? Isso então, tudo ele maravilhoso. fala. Esse livro é maravilhoso. Isso tudo está no livro aí. Tudo está no livro. Eu explico aqui a questão do drama dele, do sofrimento dele. Eu explico aqui a visão bíblica de Satanás. Porque, por exemplo, Daniel, tem gente que acha que Satanás está no inferno. Sim. Que o inferno é o império de Satanás, é e o reino tá dele. E ele está lá com um tridente, com uma cara bem feia, esperando os homens para trucidá-los, para castigá-los, como se ele fosse o senhor do inferno e lá fosse o reino dele. Biblicamente, não. Biblicamente, o inferno não foi criado pelo diabo, até porque ele não é criador, ele é um anjo caído. Sim. O inferno foi criado pelo próprio Deus para punir o diabo e seus anjos. Então, eu até costumo brincar com os meus alunos que a coisa que o diabo mais tem medo de ir é para o inferno. Ele não está lá. Ele tem medo de ir. Você lembra quando Jesus estava no seu ministério aqui na terra, que ele se aproximou de um endemoniado e os demônios gritaram dentro do homem? Por que o Senhor veio nos atormentar antes do tempo da hora? Porque eles tinham esse receio, porque eles sabem que só Jesus tem poder para lançá-los no inferno. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus diz que tem a chave da morte e do inferno. Então, chave ali é poder e autoridade. Só quem pode lançar alguém no inferno é Jesus. O inferno foi criado pelo próprio Deus para punir os demônios e para punir Satanás. Ele está aí. Efésios capítulo 2 diz que ele habita nessas regiões celestiais. Ele está aí no espaço. Ele está aí no mundo solto, atormentando a vida das pessoas. Mas ele não está no inferno, viu, pessoal? Ele tem medo de ir para lá. Isso aí é muito importante, né? E tá aí, eu falo isso no meu livro, né? Eu falo um pouco sobre essa questão de Satanás, que ele não é um Deus diminuído, ele é um anjo caído, que ele não é o rei do inferno, pelo contrário, ele tem medo de ir para lá. Muito bem. Essa área do senhor ser na teologia, né? Com certeza ajudou o senhor a fazer esses livros, assim como também ajudou o senhor, como é que eu posso dizer assim, fazer os usos e costumes da AME, né? Essa questão da teologia. Eu quero perguntar para o senhor, como foi fazer os usos e costumes, porque o senhor veio da Assembleia de Deus Missão, né? Onde o senhor nasceu, cresceu, inclusive quando o senhor se formou em teologia, o senhor ainda estava lá. E aí perguntar para o senhor, como foi moldar e fazer o uso e costume lá da igreja, e como o senhor trata isso na igreja, né? Eu quero que o senhor explique um pouquinho sobre essa situação. Primeiro, até dentro da questão da própria Assembleia de Deus, de modo geral, ainda não é consenso uma visão. Cada pastor acaba trazendo um costume. Cada campo, cada igreja... Cada campo tem uma visão diferente sobre essa questão de usos e costumes, o que mostra que eles estão pelo menos se alinhando biblicamente nesse sentido. Por quê? A Bíblia, ela não doutrina usos e costumes. Doutrina é um ponto inquestionável da nossa fé. Por exemplo, o arrependimento. Independente da vertente do cristianismo, todas as igrejas precisam pregar o arrependimento, que a pessoa precisa abandonar o pecado, precisa chorar de angústia, né, quando ela faz algo errado. Se não existe lágrima, se não existe dor no coração, ela não está arrependida. Então, o arrependimento é uma doutrina bíblica. Independente da vertente do cristianismo, as igrejas têm que pregar isso. Eu lembro de Agostinho. Agostinho dizia assim, nos essenciais da nossa fé, que são essas questões doutrinárias, essenciais, arrependimento, a vinda de Jesus, céu, inferno, santidade. Isso são doutrinas. Isso não muda, Daniel. Isso nunca mudou na história do cristianismo. As igrejas cristãs e até o catolicismo, em muitos pontos doutrinais, são unas nesse sentido, porque a doutrina ela não muda, ela não é afetada pelo tempo. Ela é o que sustenta a igreja. Inabalável. É inabalável, as doutrinas. Então, o Agostinho dizia, nos essenciais da nossa fé, que são as questões doutrinárias, todas as igrejas cristãs, elas têm que ter unidade, têm que ter o mesmo pensamento. Nas coisas periféricas, e aí está aí os usos e costumes, por exemplo, liturgia, como que a igreja realiza a liturgia? Tem igreja que canta hino da harpa, tem igreja que não canta, tem igreja, entende? Como se organiza? Entendi. Tem igreja que tem conjunto musical, tem igreja que não tem. Então essa questão litúrgica varia de igreja para igreja, isso é periférico. Aí Agostinho dizia, nas coisas essenciais da fé, doutrinas, nós temos que ter uma só visão. Nas coisas não essenciais, nós temos liberdade.
E em todas as coisas, entre as igrejas, tem que reinar o amor. Entendi. E o respeito. Então, a Bíblia, ela não doutrina costumes. Eu sempre ensinei isso para os meus irmãos, desde o início da AME, que a Bíblia ela estabelece 2 princípios que devem regular todos os costumes da igreja de todas as épocas, que é o princípio do pudor e da simplicidade, da modéstia. O princípio do pudor diz que o cristão, independente da igreja, se é batista, se é presbiteriana, se é Assembleia de Deus, Madureira, se é AME, o cristão, ele tem que se vestir de modo que não desperte no outro desejo sexual. Ele não pode ser lascivo. Ele tem que cobrir bem o seu corpo. A mulher não pode mostrar o busto, não pode mostrar, né, as pernas, né, as coxas. Não pode ser sensual. E isso também vale para o homem, né? Que às vezes fica se exibindo ali na frente do espelho, tirando foto, querendo mostrar os bíceps. Então, assim, a Bíblia condena isso aí. Isso é sensualidade, isso é lascívia. Isso aí, eu não estou falando de costume, estou falando de princípio doutrinário, entende? Entendi. Então, todas as igrejas, elas têm que ensinar isso. Irmãos e irmãs se vistam como crente, certo? E o outro princípio é o princípio da simplicidade. Não seja extravagante. Eu não vou proibir ninguém de pintar o cabelo, mas vai chegar na igreja com cabelo vermelho, com cabelo amarelo. A Jinguei do X-Men. Não estamos no carnaval, não, entendeu? Entendi. Então, assim, nós temos que levar em consideração, pessoal, isso aqui é muito importante, 2 princípios bíblicos, e que estão lá nas epístolas de Paulo. Em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo explicita isso muito bem. Os 2 princípios que devem regular os usos e costumes nas igrejas. Agora, se eu quiser importar o costume em si, aí nós vamos ter problema. Porque o costume bíblico é praticamente impossível a gente viver hoje. Porque no mundo bíblico, os homens, a saudação não era aperto de mão, a saudação era um beijo. Quando chegaram na casa de alguém, a pessoa geralmente colocava uma bacia lavava com os água, pés. e se a pessoa tinha dinheiro, quem fazia isso era escravo, senão era a mulher do rapaz que tinha que fazer, do senhor da casa. A pessoa botar nossa mulher para lavar os pés do pessoal, do peão, não dá certo. Já não dava certo. Então aí é um costume. Chegando todo mundo no templo, tinha também que lavar os pés uns dos outros. Então tinha esse costume de lavar pés. Nos tempos de Jesus, os homens usavam vestidos. A diferença era a textura e a cor. E às vezes o cinto, mas usava vestido. Hoje quem usa vestido é um travesti. Então, não dá para importar. Então, eu sempre digo, se a gente for querer importar os costumes da Bíblia, a gente vai ter sérios problemas. A questão da barba, né? Sim. Até eu fiz um vídeo recentemente sobre isso. A barba, no mundo bíblico, é algo positivo. É algo que está ligado à masculinidade do homem, à virilidade. No mundo bíblico, uma pessoa sem barba, ela comprometia, às vezes, até a identidade sexual dela, porque dava o rosto em sentido mais afeminado. Aí tem igrejas que transformam um costume numa doutrina e dizem assim, não, aqui ninguém pode usar barba. Já que quer seguir a Bíblia, tinha que usar e não tirar. Que a Bíblia fala que tem que usar. A Bíblia não fala da barba de Arão lá, do sacerdote. Então o judeu usa barba. Então assim, a gente tem que ter cuidado com essas questões. Então é muito importante não confundir costume com doutrina. E uma coisa importante, eu sempre respeito. Se eu ensino um aluno, isso aqui é importante, porque eu dou aula para todos os alunos, todas as igrejas. Se eu ensino um aluno que na igreja dele tem um certo costume, eu digo para ele, siga. Porque cada igreja tem seu costume. Cada igreja tem sua cultura. Eu não vou dizer, não, chega lá para o seu pastor e diga que isso está errado. Que está na Bíblia, né? Siga, obedeça. Né? Porque você não vai criar problema por causa disso. Porque é um costume. Agora, quando se prega um costume como uma inferência de santidade, e como uma doutrina, aí biblicamente é um problema. Verdade. Não dá. Muito bom. E no momento, pastor, hoje a gente está tendo muitos falatórios do Miguel Oliveira, né, o pregador mirim, né, e com isso levantou muitas pessoas que começaram o seu ministério novo. Eu vi outros, já um rapaz hoje falando um pouco sobre essa questão de começar a pregar novo, né? E o que o senhor acha sobre isso? Criança está pregando dentro da igreja. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Esse é um assunto polêmico, mas a gente não pode fugir desses assuntos porque sobre qualquer questão a Bíblia tem resposta, né? Então, assim, eu particularmente, eu não vejo nenhum problema uma criança pregar. Pelo contrário, né? A gente tinha que estimular a criança a ter contato com a palavra de Deus. Até porque no mundo bíblico, a criança com 12 anos de idade, especialmente judaica,
O judeu, ele já tinha decorado o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje os nossos filhos não sabem nenhum versículo. Nem os adultos sabem nem o que é Pentateuco. Não sabem nem o que é Pentateuco e às vezes não sabem nem o versículo decorado. Mas no mundo bíblico, uma criança com 12 anos já tinha decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles estudavam a palavra de Deus antes de qualquer livro, porque eles acreditavam que antes de qualquer coisa eles precisavam aprender a servir ao Senhor e temer ao Senhor. Porque Salomão havia dito que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, assim, quanto mais contato os nossos filhos tiverem com a palavra de Deus, seja no ambiente da escola bíblica, seja no ambiente de casa, que o pai que tem que ensinar, porque biblicamente quem tem que ensinar o filho a estudar a Bíblia não é o pastor da igreja nem a professora da escola bíblica, é o pai. É o pai. É o pai. Isso aqui é uma questão importante a ser pontuada. O pai é o mentor, biblicamente, tanto do filho quanto da esposa. E às vezes a gente se esquiva disso e terceiriza responsabilizando para o pastor e para quem está lá na igreja. É nossa responsabilidade. Então, quanto mais os nossos filhos estiverem expostos à palavra de Deus, melhor. Quanto mais eles pregarem, melhor. Eu comecei a pregar a Bíblia com 13 anos de idade. Eu era uma criança. O que não pode, que aí, porque a gente cria esse costume de estar chamando de pastor. Missionário. O que não pode fazer com que esse menino entenda que ele é pastor. Tem que ter esse cuidado, né? Ele tem que entender que ele é só uma criança, que precisa brincar na rua, que precisa brincar de peteca, de bola, ir para a escola, precisa ter lazer, que precisa viver uma vida de criança. Ele não pode ser tratado como um pastor, porque senão ele vai querer andar todo de gravatinha, vai ficar muito sério. Então, isso você pode estar comprometendo até a saúde e o crescimento dessa criança. Então, eu acho que, biblicamente, vamos tirar o achismo, né? Sim. Biblicamente, criança não pode ser pastor. Até porque, no mundo bíblico, uma pessoa só podia exercer ministério, Daniel, depois dos 30. Depois dos 30 anos. José, no Egito, chegou ao poder com 30 anos. Davi chegou ao poder com 30 anos. Jesus começou o ministério com 30 anos, João Batista começou o ministério com 30 anos, o sacerdócio era a partir dos 30 anos, que era a idade da maturidade. Timóteo teve seu ministério questionado na igreja porque ele não tinha 30 anos de idade. Então, assim, criança não pode ser pastor, criança não tem autoridade para liderar igreja ou um grupo qualquer, criança tem que sentar e aprender. Porém, se ela tem esse dom, se ela tem essa vocação de pregar, eu não vejo problema em dar liberdade para ela ali numa celebração específica de criança. Desde que tenha mentoria, né, pastor? Mentoria. Também. Mas agora cá para nós, é problemático, né? Colocar um menino de 10 anos para pregar num congresso. Que às vezes eu já vi isso e o menino falando lá, você que está adulterando, o que é que o menino entende de adultério? Pois é, também eu sou contra isso aí, então, pastor. Assim, eu acho que os pastores, aqui vai uma orientação aos pastores, que eles precisam ter esse zelo de deixar a criança que tem vocação ministerial, ela desenvolver esse ministério ali entre as crianças. Bota ela para pregar para as crianças. Não é legal? Agora colocar ela para pregar num congresso, ela não tem maturidade para isso. Eu também, eu sou contra. É por isso que muitos pastores de linha reformada tradicional, eles criticam os pentecostais por causa desses excessos. Então, eu não concordo que criança seja tratada como pastor e que criança pregue em um público onde está toda a igreja presente. Pregue no sentido puro da palavra, como pregador da noite. Entendi. Eu acho que criança tem que pregar para criança. Entendi. Muito bom. É isso aí. E sobre outros assuntos polêmicos, eu vou aprofundar. Pode. Né? Vamos conversar. Sobre a questão de futebol, pastor. O que o senhor acha de futebol dentro da igreja? Tem muitos pastores tradicionais que são contra, outros não são, né? Dependendo da denominação e do local que está a denominação, uns são contra, outros são a favor, né? Outros já tem pastores que já tem mesmo campo em chácaras deles, né? E tudo. Já trabalham o futebol como algo social também para ajudar alguma situação de jovem, questão de vulnerabilidade. Eu quero que o senhor responda também sobre futebol. Como que o senhor trata o futebol na sua igreja? Então, assim, como eu sou um pastor assim, que sempre que eu falo, eu gosto que as pessoas entendam que a minha fala, ela só tem autoridade se ela for bíblica. Sim, sim. Por isso que às vezes eu tenho cuidado com o achismo, porque a gente tem que ver o que a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia não fala explicitamente sobre futebol, como também não fala explicitamente sobre um bocado de coisa. Mas ela traz princípios que subjaz de textos. Por exemplo, Paulo fala sobre o exercício físico. E ele fala que o exercício físico, e aqui inclui os irmãos que fazem academia, ele é pouco proveitoso comparado à piedade. Não é que Paulo disse que não seja importante, mas o que Paulo está dizendo irmãos, vocês têm que gastar mais energia orando,
evangelizando, pregando o evangelho, do que na academia, né? Do que no futebol, do que fazendo exercício. Então o problema é o extremismo. Às vezes eu vejo irmãos que levantam 5 horas para ir para a academia, mas não vai na oração na igreja. Então para Paulo ele está errado, porque o exercício físico ele não é mais importante que a piedade. Entendi. Então o futebol eu vejo como exercício físico. É cuidar do corpo, é lazer. Então, em si, ele não é pecaminoso. Agora, eu faço uma observação, Daniel. A gente vive num país em que o futebol é quase um deus, é quase um ídolo na vida de muitas pessoas. Entende? O futebol, existe um quê de idolatria no futebol. Entendi. A gente precisa admitir isso. Sim, sim. Então, a gente tem que ter cuidado como cristãos, como pastores. Então, assim, eu não vejo nenhum problema um cristão, num ambiente separado, jogar bola. Não vejo nenhum problema. Se a igreja tem esse espaço só para os irmãos, isso é maravilhoso. Bom. É exercício. Agora, um cristão ir para o meio de um grupo que não é cristão, isso pode gerar bate-boca, discussão. Xingamento, briga. Às vezes ele não tem reverência, vai lá descamisado. Entende? Então, os pastores, quando proíbem, às vezes eles proíbem com esses receios. Sim, sim. Entende? Desses extremismos, desses excessos. E às vezes porque o irmão se dedica tanto ao futebol, mas não vai numa oração na igreja. Entendi. Entende? Mas eu vou ser bem preciso. Biblicamente, o futebol é um exercício. Em si, ele não é pecaminoso. Desde que os irmãos eles joguem juntos no ambiente da igreja, ali da comunhão dos irmãos, e não com os descrentes, porque isso é perigoso para a fé dele, porque às vezes ele pode se empolgar, pode estar no ambiente de conflito, e ele também tem que ter cuidado e sondar o próprio coração, qual é o lugar do futebol na vida dele. Sim. Porque senão pode se tornar um ídolo, né? E isso tudo afirma uma situação que há 2 anos atrás eu vejo as coisas, eu memorizo. Né? Fizeram uma pergunta na caixinha de pergunta do pastor Eliseu Rodrigues, né? Um pastor renomado aqui do nosso país, né? Um nível nacional. E aí fizeram essa pergunta: é pecado jogar futebol? E ele respondeu com uma frase que, tipo assim, resume tudo que o senhor falou nessa frase. Que ele falou assim: desde que o futebol não atrapalhe o dom da obra, aí só isso. Perfeito. E pronto, resumiu. Porque certamente ele se lembrou desse ensino paulino, que o futebol entra na categoria de exercício, o exercício tem seu lugar, desde que ele não seja mais importante isso do que a obra. Isso. Então, tipo assim, eu jamais vou deixar de estar numa celebração para estar assistindo futebol. Entendi. Para estar assistindo o Flamengo, viu, irmãos? Sou corintiano. Eu jamais vou deixar, né, de estar numa oração para estar assistindo Champions League. Eu acho bacana os jogos da Champions. Entende? Então, eu não sou um pastor radical. Eu acho que tem que ter cuidado com todo o extremo. Futebol é esporte, é exercício. Só que se você compromete a sua piedade, o seu dinamismo na igreja, por causa disso você está errado. Sim, várias outras situações, né, pastor? A gente cita alguns temas aqui, mas tem várias outras situações sobre questão de brinco, cordão, futebol, né? Aí o que acontece? Pintar cabelo, essas coisas. Entra na categoria de uso e costumes. Aí eu te falei, uso e costumes biblicamente é relativo. Desde que obedeça os 2 princípios, do pudor, que é a vergonha, cobrir o corpo, e não ser extravagante. Sim. Mas só que isso aí varia de igreja para igreja. E eu respeito. Porque, eu vou falar um pouco aqui do meu ministério, sobre a Deus-Missão, né? Eu sou crente lá desde quando eu nasci, meu pai é pastor e tudo. Isso tudo varia de igreja para igreja e de denominação e aonde está estabelecida essa denominação. Porque nos lugares mais rurais a questão do raiz, é bem radical, né? Que fala. Sim, radical, conservador. E conservador. Nas metrópoles, centro, né? No centro. É mais liberal, né? É como eu te disse bem no início, nem dentro da missão. Nem dentro da missão existe um padrão, porque isso acaba sendo relativo, os usos e costumes, porque se a igreja é elitizada, é de centro, aí pode. Se é interiorana, não pode. Não pode. Então, é uma questão relativa, os usos e costumes. Mas mesmo assim, eu não estou fazendo uma crítica à instituição, porque nós somos a Igreja AME e nós somos a Assembleia de Deus também. Nós não temos essa ruptura. Nós somos pentecostais, nós somos um ministério autônomo, a única diferença é essa. Nós temos uma gestão diferente, a gente lida com recursos de modo diferente. Sim. A gente tem coisas diferentes, mas no essencial nós somos uma mesma comunidade. Até a liturgia lá é parecida, né, pastor? A liturgia é parecida. Entendo. Então, assim, a gente não tem nenhum problema em relação a essas questões. Eu saí da missão em 2019,
Deus é minha testemunha. Sim, nunca... como foi sair da missão? Diz aí pra nós. Eu saí em 2019, e é importante falar isso. Sim, pode falar. O pastor Samuel Nauá, que estava pastoreando à época, e de quem eu só tenho coisas boas a falar, porque foi o pastor que me levou ao pastorado, me ajudou, Logobíblia, inclusive, surgiu na época do pastor Samuel, deu todo o apoio. Então, Deus é minha testemunha, com quem eu converso, eu sempre só tenho coisas boas a falar para o pastor Samuel, a despeito dos seus problemas que todo mundo tem. Mas vocês não vão me ouvir criticando o pastor Samuel, porque ele foi um pastor que me abençoou. E Deus me direcionou nós iniciarmos a Igreja AME, e eu o procurei. Como qualquer pessoa que tem um mínimo de respeito e de honra faz. Sim. Procurei ele no gabinete da igreja e disse: pastor, estou recebendo direção de Deus para iniciar uma igreja e eu preciso dizer para o senhor que isso age no meu coração tem tempo. E ele, no início, me apoiou, inclusive até me deu sugestão de como fazer um estatuto de igreja. E eu saí pela porta da frente. Não saí da missão excluído, não saí disciplinado. Nunca fui para uma rede social, Daniel, falar mal da missão, criticar a missão. Nunca usei o púlpito da igreja que sou pastor para criticar a missão ou qualquer outra igreja de forma assim incisiva, agressiva. Nunca. Entende? Então, assim, só tenho gratidão ao pastor Samuel, só tenho gratidão à igreja, à missão. Saí por uma visão de reino que Deus tinha me chamado, um direcionamento espiritual, e a minha saída foi leve dessa forma. Por isso que a igreja me deu certo. Nós já estamos no 6º ano, nós somos uma igreja já consolidada para a glória de Deus, porque a gente sempre se preocupou em pregar o evangelho, cuidar de pessoas e não ficar igual eu vejo alguns líderes, aqui mesmo em Tupiranga, que diz que essas igrejas aí estão tudo perdidas, vem para cá que aqui é a única igreja certa. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque a gente sabe que quem salva é Jesus. Eu sempre digo que as igrejas elas estão para ajudar, para te estimular a orar, a ler a Bíblia, mas quem salva é Jesus. Sim. Igreja nenhuma salva. Então, mas você saiu da Assembleia de Deus, isso é rebeldia. Pessoal, toda igreja sai de outra igreja. Sim. A Assembleia de Deus, vocês estão falando com um teólogo que estudou. A Assembleia de Deus, ela vem dentro da Igreja Batista. O Daniel Berg e o Cunavim, quando eles vieram para o Brasil, eles eram de igrejas batistas. É isso aí. E eles experimentaram o dom espiritual de línguas estranhas. E por causa desse dom, quando eles chegam em Belém, que eles ficam na igreja batista, eles são excluídos, eles e mais 18 crentes. E aí nasce a Assembleia de Deus, que nem tinha esse nome no início, chamava Missão Apostólica da Fé. Só a partir de 1920 que ela recebe o nome de Assembleia de Deus. Olha, rapaz. Então não tem um... Nem eu sabia disso, essa Assembleia. Não é o nome original, entende? Ela tinha Missão Apostólica da Fé. Então a Assembleia de Deus, ela nasce nesse contexto. Por causa do batismo com o Espírito Santo, por causa do dom de línguas, os irmãos pioneiros, que eram batistas, foram excluídos da igreja. E deu certo! É a maior igreja pentecostal do mundo. É uma igreja que tem abençoado o Brasil inteiro. Entende? Então, assim, toda igreja sai de outra. A igreja não pode sair do mundo. Que seria esquisito, né? Sair do mundo. Estranho, né? Ela sai de outra igreja. Então, nós saímos da missão em 2019, para a glória de Deus, a Igreja AME está aí, abençoando pessoas. Não somos rival de nenhuma igreja, igual às vezes as pessoas tentam pilhar a cabeça da gente. Sim, verdade, pastor. Se o pastor Nilton fosse rival de outro pastor, como se o pastor Nilton a AME fosse rival de outra igreja, não. Nós somos reino. Muito bem. Eu sempre digo, as igrejas, elas são como se fossem portas de um castelo. E esse castelo é o reino de Deus aqui na terra. Nós não somos inimigos. Só para finalizar, quando Jesus estava começando o seu ministério, o cristianismo institucional nem existia, Daniel. O João chega para Jesus e fala assim: Senhor, tem um grupo aí que não anda com a gente e anda curando, abençoando pessoas em teu nome. E aí, o Senhor quer que proibamos? Sabe o que Jesus disse? Não. Quem não é contra mim, é por mim. Quem não é contra nós está por nós. Sim. Jesus nem tinha fundado a igreja, ela nem tinha estrutura ainda, e já tinha gente que saiu do grupo de Jesus, sim, mas que não seguia diretamente. E ele não foi contra. E ele não foi contra. Nem disse que era rebelde. Então eu fico feliz quando surge uma nova igreja. Sim. Os cristãos tinham que ficar felizes quando surge uma nova igreja, porque é mais uma porta que se abre. Porque tem gente que nunca vai entrar na igreja batista, mas entra na missão. Tem gente que nunca entra na missão, mas entra na AME, e por aí vai. Então a gente tem que estar feliz com isso, pessoal, para a glória de Deus. Muito bem, eu também tenho os pensamentos do Senhor, concordo. Eu sempre penso assim, sempre falei, desde quando saiu a AME e via muitos comentários negativos e tudo, você sabe como foi um pouquinho. Eu não estava aqui na cidade, mas onde o pai está sendo pastor, eu estava acompanhando o pai no tempo, que era no município de Ulianópolis. E aí eu falei, rapaz, eu torço que dê certo. Amém. Porque
Eu sempre falo assim, que é mais antes abrir uma igreja do que abrir um bar. Sim. É mais antes abrir uma igreja do que abrir uma boca de fumo, Sim. abrir um prostíbulo, algo assim. Eu sempre torci pra isso, né? Em vez de jogar no pedra, então, foi rebeldia e tal, algo do tipo. Né? Eu sempre vou por esse lado, Sim. né? Que a obra de Deus vai ser sendo Se feita. abrisse uma igreja para se tornar rival, para ir para a internet fazer críticas, para fazer artigos acadêmicos fazendo crítica, para virar uma igreja perseguidora, meu irmão, aí o próprio Deus vai se encarregar de destruí-la, de acabar com ela, porque aí não é reino. Entendi. Agora, uma igreja que está lá pregando o evangelho, né, com essa visão, a igreja tem que celebrar, de modo geral, entende? Então, eu acho que o problema é quando tem essa rivalidadezinha boba. Isso aí é só um ego, que às vezes, o ego humano, né, que fica exacerbado, não é reino. A gente tem que torcer quando novas igrejas surgem para a glória do Senhor. Muito bem. Eu vou fazer a parte 2 desse podcast, porque já tá quantos minutos já aí, produção? 50 minutos? Meu Deus. Bora começar. Nosso limite é 45, então já passou. A gente tem que fazer a parte 2 desse podcast. Passa rápido. Eu quero que o senhor, se o senhor quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. Tem alguma coisa que o senhor esqueceu? Não, eu quero falar isso aqui, quero deixar explícito para o público alguma situação. Diz aí, tá lembrando? Não, eu estou feliz, né, pela oportunidade. Eu vejo muito potencial no podcast, né, Sem Freios, porque vocês são pessoas compromissadas, são pessoas que têm zelo pelo que fazem e têm temor a Deus. E eu sempre digo, quando a gente se dedica a algo e coloca Deus na frente, ela flui, não no nosso tempo, não no nosso jeito, mas flui, porque Deus se responsabiliza. Eu nunca me preocupei, Deus sabe, Deus é minha testemunha, eu nunca fiquei uma noite sem dormir pensando assim, meu Deus, e a igreja, será que vai dar certo? Não, porque a igreja não é minha. Eu não sou fundador da igreja, a igreja é de Jesus. Ele se responsabiliza por ela. Você que foi chamado para fazer a obra do Senhor, que está passando alguma dificuldade, alguma pressão, descanse teu coração, porque a igreja tem dono. Os pastores não são donos das igrejas. O dono dela é Jesus, ele é o seu fundador, ele está lá no céu intercedendo por ela. Então ele cuida melhor do que a gente pode cuidar das ovelhas. Então eu sempre descansei meu coração. Hoje eu sou pastor para a glória de Deus, com muita leveza. Não sinta aquele fardo, como a gente diz, do peso pastoral, porque é vocação. É amor a Cristo, é amor às pessoas, e eu quero morrer cuidando de igrejas, pregando o evangelho, ensinando a Bíblia, aconselhando pessoas. Essa é a minha vocação. Pastor, eu lembrei de um assunto aqui, eu vou tocar no assunto. Deixa dar 1h30 aí, depois na edição deixa comigo. É sobre a questão do dízimo. Como é que é tratado o dízimo? Como o senhor vê essa questão dos 10% dentro da igreja? É um assunto também muito polêmico, porque, como eu disse para você, e para os nossos amigos que estão nos ouvindo e nos vendo, a gente tem que ler esses assuntos à luz do Novo Testamento, certo? Porque o dízimo em Israel era um imposto, porque Israel era um estado teocrático. Então a pessoa ela era obrigada a entregar o dízimo, porque era lei, porque havia um grupo que dependia disso, para o sustento. O dízimo ele era levado à casa do tesouro, que é uma representação da estrutura do templo, onde era administrado para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros e dos sacerdotes que viviam ali do templo, né? De cuidar de toda a liturgia, de toda a organização do templo. Aí eu tenho que ir para o Novo Testamento e ver se o Novo Testamento ratifica isso. E aí que é importante, porque às vezes as pessoas costumam dizer, não, dízimo é coisa da lei, dízimo é coisa do Antigo Testamento, caducou. Só que quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus ratifica. Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus ratifica o princípio do dízimo. Hebreus capítulo 7 também, possivelmente foi Paulo quem escreveu, ratifica-lhe o princípio do dízimo. Então, eu acredito que o princípio do dízimo é bíblico, é tanto veterotestamentário, está no Antigo Testamento, quanto neotestamentário. Qual é o princípio do bíblico? O princípio do dízimo é de que tudo que eu tenho pertence a Deus. Nada é meu. A rigor, pessoal, nada é nosso. Matthew Henry diz que a única coisa que eu posso dizer que é minha são os meus pecados. Só isso é meu, os meus pecados. Tudo que eu recebo vem de Deus. A respiração vem de Deus, a vida vem de Deus, o dinheiro vem de Deus e tem que ser administrado para a glória dele. Então o dízimo ele me cura da ganância, ele me ensina a administrar. Então, uma pessoa que separa 10% daquilo que ela recebe, não depois de pagar as contas, não depois de resolver tudo, mas
A primeira coisa que ela faz, ela está mostrando que ela coloca Deus em primeiro lugar, que ela é grata e reconhece que Ele é quem lhe dá esses recursos. Então, essa pessoa, ela tende a ser muito mais abençoada. Pode observar, todas as pessoas dizimistas, elas são organizadas financeiramente. Sim. E eu sempre costumo dizer também que o problema das pessoas não é com o dízimo, o problema é com a administração que é feita dele. Sim. Porque quando uma igreja ela é correta na administração dos dízimos, que o dízimo é usado para suprir as necessidades da comunidade, as pessoas contribuem com prazer. Por exemplo, qual é o sentido que tem? Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja que os irmãos dizimam, para a glória de Deus, né? Eles mantêm a obra. Aí, qual é o sentido que tem de eu chegar numa celebração e falar, irmãos, nós estamos precisando de um ventilador, quem pode dar um ventilador? Mas se não tem dízimo para isso? Tá indo para onde o dízimo? O que é feito com esse dízimo? Então, o dízimo é para atender essas demandas, é para comprar essas coisas. É lógico que, às vezes, uma estrutura maior, erguer o templo, precisa, né, de aquela vaquinha, de mutirão. Propósito, de um mutirão específico. Mas os dízimos são para suprir essas necessidades estruturais e ministeriais, para cuidar do pastor, da família dele. Então, quando a igreja percebe que existe seriedade na administração, os irmãos contribuem com muita leveza. Então, Daniel, o problema do dízimo não é se ele é atual ou não, se ele permanece no novo ou não, é a gestão. Porque o dízimo é um princípio de administração, é um princípio de gestão. É uma pessoa que ela entende que o que ela tem vem de Deus, que ela tem que administrar isso para a glória de Deus. Entendi. Certinho, esse era o meu último assunto que eu estava em mente Amém, aqui. amém. E não é simples falar, não. Não. Polêmico. O pessoal pode até enviar perguntas aí que eu vou ter o maior prazer de responder. Lá nos comentários, galera, deixa pergunta aí nos comentários desse podcast. Não é um assunto que dá pra gente falar assim em pouco tempo. Sim. Eu só preciso dizer para vocês que o princípio do dízimo está presente no Novo Testamento. Não é lei, porque se fosse lei, quem não entrega em algum momento está pecando. Entendi. Então ele pode comprometer a própria salvação, e a Bíblia não ensina isso. Sim, entendi. A salvação é exclusiva através da obra de Jesus. Mas é um princípio que me ensina a administrar e honrar a Deus em primeiro lugar. Os pessoal pega aquele texto isolado, se você não entrega dízimo, você está roubando. Pois é, mas aí é aquela questão que eu estou te falando, né? Isso aí está lá no Antigo Testamento, entende? A questão do devorador. Sim. Então, eu na igreja que eu sou pastor, eu costumo dizer, eu não vou falar do dízimo falando de devorador, falando de farmácia, que se não der vai gastar com farmácia, porque isso leva as pessoas a dizimarem, pessoal, por medo. Por medo. Por barganha, fazer negócio. Aí não entrega com alegria as coisas para Deus. Com alegria. Paulo diz lá nas suas epístolas que a oferta e a contribuição, ela tem que ser feita com amor, com alegria. Se não for, Deus não recebe. Às vezes o pastor recebe, mas Deus não recebe. Então as pessoas têm que dizimar e ofertar com leveza, com consciência de que o dízimo pertence a Deus, é um princípio de gestão, é um princípio de honra e é um princípio de gratidão. Muito bem. E se existe uma boa gestão na igreja, nenhum crente vai reclamar do dízimo. Vai não. Verdade. Concordo com você. E se reclamar é porque ele mesmo que não presta. Porque tem gente que reclama de tudo, de né? tudo mesmo. De tudo. E pode observar, na igreja eu falo porque eu tenho autoridade como pastor. Os irmãos que mais reclamam são os que menos fazem. O que fazem dízimo em tudo, em contribuição de tempo e tudo. Exatamente. É isso aí, pastor. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse podcast. Agradecer o meu amigo, né? Vou dizer amigo aqui, mais que amigo, pastor Nilton Gonçalves. Amém. Toda a equipe do Sem Freios Podcast, né? Estamos aqui com o número de 75% da equipe aqui conosco. Quero agradecer a todos e dizer que a gente vai fazer a parte 2, porque tem muitos assuntos aqui que dá para nós abranger. Mas ainda, fui informado que o senhor vai ter uma novidade ainda esse ano, né? Um curso teológico online para as pessoas de outras cidades, né? Isso é uma novidade por parte do nosso podcast, viu? E quero agradecer a sua presença, dê os seus agradecimentos finais aí. Amém. Vamos ter em breve o curso online. É o sonho do pastor Nilton do Logo Bíblia, para que as pessoas de outros lugares possam estudar teologia conosco. Para a glória de Deus. Daniel, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês, com essa equipe, poder compartilhar o Evangelho, poder falar de Jesus, poder falar um pouco daquilo que Jesus fez na minha vida. Jesus é o herói da minha história, é o Senhor da minha vida. Jesus é o grande amor que eu tenho. Eu amo minha esposa, amo minhas filhas, mas o meu grande amor é Jesus. Sem Ele eu não consigo viver. Eu preciso dele para tudo. Então, assim, eu estou aqui por causa dele. Então, eu tento viver a vida dessa forma. Então, obrigado, que Deus continue abençoando esse podcast, que ele cresça
e que mais pessoas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Amém. Muito obrigado, galera, que nos assistiu. Se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, vai estar na bio do nosso Instagram e também na descrição aqui do YouTube. Siga também o pastor Niltinho lá, no seu Instagram é @PR Nilton Gonçalves. Vai lá, viu? Faça a pergunta no direct dele, tiver alguma pergunta, alguma dúvida do que aconteceu aqui, que é uma resposta mais no particular, pode mandar mensagem lá que eu tenho certeza que ele vai lhe responder. Tamo junto e uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde nessa hora que você vai estar vendo esse podcast. Tamo junto e até a próxima.